Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sempre digo que alguns livros são indicados para crianças ou para adolescentes, mas são indicações, a meu ver, equivocadas. O caso mais famoso, que eu já falei até aqui no canal, tem um vídeo, é do clássico O Pequeno Príncipe, que por ter como protagonista uma criança, por ser textos curtos, textos aparentemente simples, esse livro é indicado para o público infantil. Entretanto, as crianças não são capazes de compreender todo o simbolismo que o livro possui. Só um adulto é capaz de compreender tudo de O Pequeno Príncipe. E esse é o caso também deste livro, Entre a Espada e a Rosa, da escritora Marina Colasanti, que é indicado para o público juvenil. Então eu acho que não é uma boa indicação, mas o jovem é capaz, claro, de ler, se ele não for muito jovem, e de entender. O que eu vou fazer? Eu vou resumir alguns contos mostrando para você o encoberto que precisa de maturidade, precisa de experiência para compreender. Mas antes, como é a primeira vez que vamos falar de uma obra de Marina Colasanti aqui no canal, eu quero que você conheça um pouco melhor a escritora, tá? A Marina Colasanti, ela não nasceu no Brasil, ela nasceu na Itália, ela chegou ao Brasil, se não me engano, por volta de uns 11 anos de idade, junto com a sua família. Ela vai sempre se dedicar às letras, mas ela ficou muito mais conhecida pelo grande público como jornalista e apresentadora, né? E, claro, por ser esposa do grande poeta Afonso Romano de Santana. Então, ela fica mais famosa como jornalista do que como escritora, mesmo tendo escrito, sei lá, mais de 60 obras, entre contos, crônicas, poemas. Ela ganhou inúmeros prêmios, né? Então, eu acho que é uma injustiça, né, quando a gente só se refere a Marina Colasanti como jornalista. Ela é ou foi uma grande escritora. Em 2023, inclusive, ela se torna a primeira escritora mulher, né, a ganhar o prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra. E uma coisa interessante na Marina Colasanti, que ela tinha formação em artes plásticas, né, que hoje a gente chama de artes visuais. Então, muitos dos seus livros também foram ilustrados por ela. Então, a gente às vezes pega um livro e a gente tem esse prazer de ver a escritora e a ilustradora. Infelizmente, a Marina Colasanti morreu esse ano, em janeiro de 2025, que é quando eu estou agora, né, já estamos em outubro, eu estou gravando esse vídeo. O livro de contos Entre a Espada e a Rosa, ele foi publicado em 1993. São ao todo 10 contos bastante curtos. No prefácio, a escritora diz que é um livro de contos de fada, e ela fala um pouco mais sobre o seu próprio processo de criação. Não sei vocês, mas eu adoro quando o escritor me conta isso. Ela diz que alguns dos contos vinham muito fáceis para ela, quase prontos, mas outros, o processo de gestação chegava a levar anos. Eu gosto bastante de um pedaço desse prefácio, quando ela diz que nós não devemos apressar o processo de escrita, porque muitas vezes ele acompanha o processo de maturidade do escritor. E isso eu concordo bastante com ela. Nesse mesmo prefácio, ela termina dizendo da alegria, né, que é terminar um conto. E ela compara como plantar ou como um alecrim. Ela diz assim, abre aspas, mas eu espero, cavucando a terra, porque sei da primavera que me toma quando um dia
de repente recomeçam a brotar. Fecha aspas. Olha que bonito essa comparação que ela faz dos contos com a plantinha do alecrim. Vamos começar pelo título do livro. Entre a Espada e a Rosa, que também vai ser título de um dos principais contos. E vamos observar de cara já o contraste que há entre uma espada, que é uma arma de matar, agressiva, afiada, e a rosa, que é uma flor delicada, macia, né, que só enfeita e alegra um ambiente ou então até uma pessoa. E aqui eu acho que a autora ela já nos dá uma dica muito importante sobre do que se trata o seu livro. Então eu olho esse título e para mim é sobre os lados da vida: a guerra, a espada, e a paz, a rosa, o ódio, a espada, e o amor, a rosa, entre presença e solidão, e também entre o masculino, representado pela espada, e o feminino, representado pela flor. Claro, gente, que ela está usando estereótipos muito conhecidos, muito batidos, né? Não tem muita originalidade nesses estereótipos, mas eles funcionam muito bem, porque todo mundo tem essas imagens na cabeça, na mente, né? Quando você usa estereótipos assim, a escrita, inclusive, fica mais fácil. O primeiro conto, A Dama do Leque, conta uma história fantástica, que é um desenho, mas é o desenho de uma dama solitária que está ali no leque, mora naquele leque, e ela está tocando um instrumento. E ela conta ali só com a companhia de 2 garças. Conforme seja o dono do leque, então a vida da dama e das garças também se altera. Então, tem um momento ali que o dono é um mandarim, e esse mandarim sente muito calor, então ele abre e fecha o leque todo momento, e a vida, então, da dama e das garças que estão no leque passa muito rapidamente, sem tédio. Mas quando o leque vai para a sua concubina, né, que não liga para o leque, o que acontece? O tédio ali se instala, porque o leque fica fechado e até as garças fogem. E isso vai contando então a vida desse leque ao longo do tempo, e tudo só se modifica quando, muitos anos depois, um artista compra o leque, vê ali que a pintura está gasta e ele recupera então esse leque. E fica tão bonito que vira um objeto de decoração, né, preso ali à parede, e nunca mais então ele é fechado. Essa é a história, mas é lógico que tem um simbolismo. Simbolicamente, a escritora está falando de cuidado e de solidão, de atenção e desprezo. Se temos atenção com alguém ou com alguma coisa, é como se dessemos vida. Mas se ao contrário, esquecemos ali num canto, não ligamos mais, nós condenamos esta coisa ou esta pessoa à solidão, à tristeza e até à morte. O segundo conto, chamado O Reino por um Cavalo, é a história do cavalo preferido de um rei, e este cavalo ele é alimentado com moedas de ouro, que misteriosamente jamais saem nas fezes do cavalo, fica lá dentro do corpo do cavalo em algum lugar. E isso, com o tempo, vai consumindo toda a riqueza do reino, né? E do povo daquele reino, que vai aumentando os impostos. Então, não sabendo mais como alimentar o cavalo, um dos ministros ali do rei sugere que se tente ao contrário, que se alimente o cavalo com as fezes para ver se ele evacua moedas de ouro. E é exatamente isso que acontece, para surpresa ali de todo mundo. Então, antes o cavalo era belo e imponente, quando ele começa a comer fezes, é lógico que ele vai ficando feio, magro, né? E o rei
vai ficando bastante chateado com isso e ele manda que um dia que se mate aquele cavalo, que limpe a cocheira, arrume tudo, porque vai chegar um novo cavalo e esse novo cavalo só se alimentava de pedras preciosas. Então, mais uma vez, o que nós temos que fazer? Nós temos que analisar simbolicamente o que é cada um dos elementos desse conto. O reino representa os governos que acabam com o dinheiro do povo para satisfazer os caprichos do governante, né? E esse governante que só quer poder, que vive de aparências. E quando finalmente parece que as contas ali estavam ficando equilibradas, o que o governante faz? Ele manda matar o cavalo. Então, o povo nunca consegue respirar aliviado, porque o governante sempre encontra alguma maneira de gastar a riqueza do reino, que, claro, é a riqueza do povo, tá? Então, sempre procure o simbólico. O terceiro conto, que dá título ao livro, na minha opinião, o mais importante, Entre a Espada e a Rosa, conta a história de uma princesa que o pai prometeu dá-la em casamento a um velho que ela não queria de jeito nenhum, e ele estava dando para esse velho por causa de uma aliança que ele queria ali fazer entre as terras do velho e a dele. A jovem, então, naquele dia, ela chora muito, né? Ela quer achar uma solução para evitar o casamento. E aí ela pede para todos os deuses ajudá-la e tal, e no dia seguinte ela acorda com uma barba ruiva. E ela não consegue cortar a barba, tirar essa barba, e ela descobre então que talvez com a barba ninguém vai querer casar com ela. Só que quando ela vai falar isso para o pai, mostrar a barba, o pai a repudia, dizendo que então ela era uma vergonha para o reino. Muito então triste, envergonhada mesmo, a princesa pega algumas coisas ali que ela tinha e ela deixa o reino. Ela vai então de aldeia em aldeia procurando empregos que sejam empregos próprios de mulher. Mas como ela tem aquela barba, ninguém quer empregá-la. E não adiantava, né? Eu já falei, não adiantava cortar porque a barba tornava a crescer imediatamente. Então a princesa vende ali umas poucas joias que ela tinha e o que ela faz? Ela compra uma couraça, uma espada, um elmo e um cavalo. E começa a trabalhar como guerreiro. Ela começa então a servir aos senhores do castelo, lógico, sem contar que ela era uma mulher. E como ela era muito corajosa, cada vez ela tinha mais admiração, cada vez ela tinha mais serviço. Entretanto, ela jamais tirava o elmo, o que despertava, claro, a curiosidade de todos, né? Ela não fazia parte, ela não ia nas festas do reino, nada disso, para não ter que tirar o elmo. Num dado momento, ela começa a servir a um jovem rei, eles ficam muito próximos e acabam se apaixonando. Claro que o rei fica muito confuso de ter se apaixonado por outro homem e ele exige que então o guerreiro tire o elmo, mostre o seu rosto e que se ele não fizesse isso tinha que deixar o reino em 5 dias. À noite em seu quarto, mais uma vez, ela chorou muito, né, porque ela gostava do rei e pediu para que seu corpo então acabasse com aquela barba. E no dia seguinte, para sua surpresa, ao invés de barba, ela tinha rosas lhe rodeando o queixo, uma coisa muito perfumada, que ela também tinha grande dificuldade em esconder, o que também não era, claro, o ideal. Entretanto, ao longo desses 5 dias, as pétalas das rosas foram caindo e exatamente no 5º dia, novamente, seu rosto era lisinho como antes, um rosto de mulher, e foi com esse rosto, vestida ali com seu único vestido de veludo que ela tinha guardado, que ela então se apresenta ao rei. E aí, claro, né, vão ser ali felizes para sempre, como todo conto de fada. De novo,
o que nós temos que perceber? O que a escritora quer nos dizer com essa história? É que homens e mulheres deviam ter o mesmo tratamento e serem responsáveis por suas próprias vidas, né? Pois enquanto ela era, mesmo sendo uma princesa, né, rica tal, ela era mulher e quem decidia a sua vida era o seu pai. Na hora que ela se veste de homem, mesmo não sendo um homem rico, ela passa a ser dona do seu destino. Então, o seu pai a usava como um objeto de troca, simplesmente, né? Ele dava a filha para pegar terras. O conto também mostra como nós temos verdades estabelecidas, né, durante toda a nossa vida, que nós nunca questionamos muito, que é acreditar que um cavaleiro forte, valente, não poderia nunca ser uma mulher, o que é uma bobagem. Ou que duas pessoas, não importa o gênero, podem se apaixonar. O rei se apaixona por ela achando que ela é um homem. Então a paixão, a alma, não tem nada a ver com gênero. O conto, claro, é uma crítica ao machismo, à subserviência feminina, à importância da aparência que se sobrepõe muitas vezes ao caráter, né? As pessoas se preocupam mais em aparentar do que ser realmente boas pessoas. Outro conto que também fala do papel feminino é aquele chamado Uma Voz entre os Arbustos, em que uma trupe de atores de saltimbancos, eles perdem uma atriz, porque ela vai se casar, e para não deixar de fazer a peça, eles resolvem então substituir a atriz por uma boneca. Então eles põem peruca, fazem a maquiagem, né, põem uma roupa de mulher e a boneca fica então muito bonita e como ela não dizia absolutamente nada, ninguém percebeu, botaram ela ali num canto, ninguém percebeu que ela era uma boneca. Entretanto, o rei foi ver a peça e ele ficou encantado pela boneca. Não só achando a boneca muito bonita, mas muito dócil, né? Porque ela não abria a boca, era tudo que ele queria numa mulher. No dia seguinte, o rei manda então uma carruagem até a trupe de atores, dando ordens para que a moça fosse ao reino como sua noiva. Os atores ficaram desesperados ali, com medo da reação do rei, se eles contassem que era uma boneca. O que eles fazem? Eles colocam a boneca na carruagem. E o cocheiro vai embora, só que ele e o pajem do rei estava muito calor, eles param para beber cerveja. E a cara da boneca, que era de cera, derreteu no calor. Quando o rei abriu a porta da carruagem, viu aquela mulher toda desconjuntada, toda feia, ele nem falou nada com ela. Mandou que a levassem de volta e trouxessem aquela que ele tinha visto na peça, que não era aquela toda feia, era outra que ele tinha escolhido. Então, mais uma vez, os saltimbancos arrumaram o rosto da boneca, mas mais uma vez o cocheiro e o pajem do rei pararam para beber cerveja numa estalagem e mais uma vez o rosto ficou completamente derretido, transformando a boneca num rosto de velha. Ora, quando a carruagem chegou, de novo o rei ficou muito bravo, mandou de volta os dois e falou para trazer a noiva certa. E de novo os saltimbancos arrumaram o rosto, né? E pela terceira vez o cocheiro e a pajem pararam para beber e falando sempre, contando essas histórias todas. A filha do dono da estalagem ouviu essas histórias, foi olhar de perto a noiva do rei e, lógico, muito mais esperta, percebeu que era uma boneca. Imediatamente ela tirou a boneca da carruagem, vestiu as mesmas roupas que a boneca estava, colocou ali a peruca de cacho e tomou o seu lugar. Quando chegou
ali no reino, o rei, claro, olhou a moça, ficou muito satisfeito, achou que ela estava bonita mesmo e que era uma noiva realmente muito silenciosa, que não dizia nada, só sorria. Então era isso que ele imaginava, bonita e sorridente. Só que essa moça, ela sempre fora muito contente, muito falante, e ela foi ficando cada dia mais triste, né? Porque ela não falava nada com ninguém. E aí, para não deixar de conversar, ela começa a falar sozinha. Ela tinha um jardim ali particular, e ela fala com as flores, ela fala com os pássaros, e ele dizendo tudo o que passava pela alma dela. Um dia, o rei passou junto ao muro, né, do lado de fora do jardim, mas junto ao muro, ele escutou um trecho da conversa que a moça estava tendo com um esquilo. E ele gostou muito daquela voz e começou todos os dias a ficar perto do muro para ouvir a moça falar. E aos poucos ele foi percebendo que ele não gostava apenas da voz, mas ele gostava do que ela falava, da beleza das falas. Quanto mais ele ouvia aquela voz desconhecida, mais enfadonha ele achava a companhia da sempre silenciosa sua noiva. Até que chegou o dia do casamento, e mesmo mandando a tradição que eles não se vissem antes, para não dar azar, né? Aquela tradição antiga que não pode se ver antes do casamento, os dois se encontram sem querer no corredor. E a moça, cansada de fingir, não queria casar e ficar quieta a vida inteira, ela começa então a falar com o rei. Ela precisa ser ouvida. E qual não foi a surpresa do rei quando ele reconheceu a voz, claro que era a voz amada. Claro que tudo ali se resolveu, os noivos ficaram muito felizes, né? Então teve o casamento, teve as vivas, deu tudo certo e provavelmente foram felizes para sempre, como um bom conto de fada também. Eu resumi só alguns contos, mas todos são 10, né? Mas todos seguem a mesma estrutura. Você precisa ler, eles são bem curtinhos, você lê esse livro inteiro em umas 2 horas no máximo, e você vai percebendo que são contos de fada, sim, mas são contos de fada modernos, porque apesar de trazerem como figuras conhecidas dos contos, como reis, princesas, elementos mágicos, né? Esses contos, eles fazem também a crítica social, mesmo que de modo sutil. Então, é o governante que prefere o cavalo ao povo, é o papel da mulher que tem de se fingir de homem para ser aceita à sua vontade, a mulher que tem de ficar calada para agradar ao seu futuro marido e assim por diante. Então, cada conto nos remete a uma situação que é de crítica mesmo, né, da nossa sociedade, como a nossa sociedade se comporta. Os temas dos contos, eles se repetem, basicamente uma maioria ali vai abordar a independência feminina e a coragem para resistir ao machismo que ainda persiste, né, na nossa sociedade, né? A nossa sociedade, ela foi durante séculos patriarcal. Então, por isso que esse machismo é tão embrenhado na gente, né? Às vezes a gente tem até reações inexplicáveis machistas. Um outro tema, então, vai ser a dualidade entre o feminino e masculino, a questão do gênero, né? Então, todos esses temas, eles vão aparecer. O título eu já falei, né? E essa coisa da mulher calada, né? Dessa mulher que não tem voz, que é o que a autora quer o tempo todo repetir, reforçar. Então, é a mulher que não tem voz no leque, é a mulher que não tem voz no reino, né? Então, é a crítica social em que poderosos
seja pais ou sejam reis, mesmo sem legitimidade, abusam do seu poder. Tem um conto que eu não resumi, que é O Castelo Se Vai, e quando você lê, você vai perceber que ele lembra bastante aquele conto famoso A Roupa Nova do Rei, em que a crença na aparência é mais importante do que o que realmente existe, de como as coisas são. Então, ela vai falando, ela vai fazendo esse jogo, né, entre os contos antigos e os contos modernos. E claro, então, ao contrário dos contos de fada clássicos, em que a mocinha é sempre alguém frágil, bonita, né? Muitos contos desse livro trazem uma nova mulher que se rebela contra o seu destino e que constrói a sua própria trajetória. Mesmo o livro sendo da década de 90, né, gente? Tem aí já uns 30 anos. A autora utiliza então a estrutura e os símbolos dos contos de fada tradicionais, como reis, princesas, magias, castelos, mas subverte esses contos. Para quê? Para abordar temas contemporâneos, como a autonomia feminina, fazer a crítica social e a busca pela identidade. Então essas coisas você não pode esquecer e você tem que estar o tempo todo buscando esse escondido que está em cada conto. Quanto à linguagem, como eu já disse antes, é uma linguagem simples, mas que usa muita metáfora, muito simbolismo, em que nada é assim muito explícito, e por isso mesmo a gente tem o tempo todo, vou repetir isso, o tempo todo de questionar o que os personagens e as suas atitudes realmente significam e tentar sempre fazer um paralelo com a vida real. É uma linguagem poética, uma linguagem delicada, uma linguagem sutil. Como nos contos de fada tradicionais, não há um lugar e nem um tempo demarcado, tá? Pode se passar em qualquer tempo. Então, quando é assim, a gente diz que são contos atemporais e universais. Acho que por fim, a gente pode, se você tiver que classificar esse livro, ele é um livro do pós-modernismo, tudo que vem depois do modernismo é pós-modernismo, ou simplesmente você pode dizer que é um livro contemporâneo. É isso, acho que é um livro bastante simples, quem vai fazer prova dele dá para acertar tudo. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever no canal, de comentar, eu adoro receber comentário, demoro para responder, mas sempre respondo. Enfim, é isso, me diga qual livro que você quer que eu vou ter o maior prazer em analisar. Até o próximo post.